Olá, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente vai falar sobre conjuntos numéricos e vamos falar um pouquinho sobre eles, conhecer, tá? Não vou focar muito em cada conjunto. Poderíamos fazer vídeos sobre cada um deles, contando a história, o surgimento, mas esse vídeo aqui é um vídeo mais rápido, tá? A história fica para a próxima. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre os nossos conjuntos. Vamos começar com o nosso diagrama mostrando mais ou menos como é que funcionam esses conjuntos, tá? Só para ilustrar aqui, conjunto dos números naturais, dos números inteiros, racionais, irracionais, reais. Os complexos que vocês só vão aprender no terceiro ano. Então, esse vídeo ainda não vai falar sobre os números complexos. Os números naturais a gente representa dessa forma aqui. Quando a gente escreve, a gente costuma representar dessa maneira, tá bom? É o conjunto dos números que a gente utiliza para contagem, mais o zero. E aí eu aconselho a vocês olharem a história do surgimento dos números, porque é bem interessante e vocês vão descobrir que existe uma discussão muito grande sobre esse númerozinho aqui, ó, o zero. Mas vamos nos atentar ao nosso conteúdo. O conjunto dos números naturais são os números positivos e o zero, tá bom? 0, 1, 2, 3, 4, 5. Deixa eu chamar a atenção, gente, não termina no 9, isso aqui continua, tá? É infinito. Parece besteira, mas eu já tive alunos tendo problema com relação a isso, que achava que a reta numérica tinha que ir só até determinado número, porque o professor só usava até o número 4 ou o número 5 na reta numérica. Então, todos esses conjuntos que a gente vai falar são conjuntos infinitos. Nós temos o conjunto dos números inteiros, e aqui no conjunto dos números inteiros, nós temos aqui, ó, o conjunto dos números naturais, tá vendo? Que é um subconjunto dos inteiros, a gente já viu sobre o subconjunto, que a gente representa dessa forma, né? E nós temos também os números negativos, tá? Então, são os números naturais mais os números negativos. Conjunto dos números racionais, já tem um vídeo sobre isso. São os números que a gente pode escrever na forma de fração, tá? Não vou demorar muito nesse conjunto, porque tem um vídeo de um tempinho atrás sobre isso, tá? Então, todos os números que a gente pode escrever em forma de fração, ele é um número racional. Conjunto dos números irracionais também está no vídeo anterior, vou colocar o link para vocês no final, tá? Para vocês saberem. É o conjunto dos números que não admite a representação na forma de fração. Então, tentou de todas as formas colocar um número na forma de fração, não deu? Então, é irracional. Como eu falei no vídeo, são aqueles números que a gente acha que é muito esquisito. Tem alguma coisa errada nesse número, tá muito estranho. São os decimais que não são dízimas periódicas, tá bom? E aí, chegamos a um conjunto novo, que eu ainda não tinha falado nos meus vídeos mais recentes, que é o conjunto dos números reais, que é o conjunto de todos os números que vocês conhecem até o momento, né? Terceiro ano vocês vão conhecer os números complexos, mas até o momento, todos os números que vocês conhecem pertencem ao conjunto dos reais, porque ele é a união dos conjuntos racionais com os irracionais. Os racionais são todos os conjuntos são todos os números, que a gente pode escrever em forma de fração. E os irracionais são os que a gente não pode escrever. Então, um complementa o outro, né? O conjunto dos números reais é a união do conjunto dos números racionais com o conjunto dos irracionais. E aí eu vou mostrar para vocês sobre os intervalos numéricos. E a gente vai ver a representação direitinho com calma, tá? Para vocês entenderem. Mas vamos lá. Intervalo fechado, a gente representa dessa forma aqui, usando colchetes, tá? Então, esse é o intervalo fechado. E a gente representa assim, ó, x pertencente aos reais, tá? Aqui tudo é o conjunto dos números reais, não tem o tracinho, mas é o conjunto dos números reais. Tá o quê? Tá em ponto e vírgula, mas pode ser também a barrinha, tá o quê? Que é o que vocês já conhecem. São dois símbolos que representam a mesma coisa, tá bom? E aí, quem é esse x que está nesse intervalo? Esse x, ele é maior ou igual que o p e menor ou igual que q.
Então, intervalo fechado significa que eu vou ter esse símbolo de maior e igual, tá? Ou menor e igual, tá certo? E o intervalo aberto a gente representa entre parênteses ou então com o colchete virado para fora do número, tá vendo? Lado contrário do número, como se a porta estivesse abrindo. E aí a gente só tem o símbolo de maior e menor, não tem o igual aqui embaixo. Não vou focar muito nessa nomenclatura agora, porque eu tenho certeza que eu vou ler e vocês não vão entender, tá? Então, dá uma pausa aí no vídeo, deixa eu até limpar a tela para ficar bonitinho. Dá uma pausa no vídeo, leiam com calma e vamos seguir para vocês entenderem através de exemplos. Reta real e intervalos reais. Eu acho que assim vai ficar mais fácil de vocês entenderem o que eu estou falando. Então, aqui eu tenho a representação algébrica, que estava anteriormente, a representação na reta, tá vendo? O eixo real, como está aqui, e a descrição dele. De novo, observa direitinho isso aqui, dá uma pausa no vídeo, leia com calma, que eu vou passar lá para os exemplos, tá? Mas isso aqui, bem importante, tá tudo bonitinho, explicadinho direitinho, tá bem resumido. E aí, vamos lá. Vamos ver aqui essa representação. Eu coloquei já a reta numérica, a reta real, para a gente representar. Então, vamos lá. Vamos representar esse intervalo aqui. Vamos começar com intervalos simples. 2 e 4. Imagina que eu estivesse falando de números naturais, tá? E não de números reais. Números naturais, se isso aqui representasse número natural, na hora de eu escrever quem são esses números, eu ia escrever 2, 3 e 4, tá? Esse seria o conjunto, esse seria o nosso intervalo. Se tivesse, só para a gente entender o que a gente está fazendo, se tivesse dessa forma aqui, intervalo aberto, o 2 e o 4 não iria pertencer. Isso aqui seria só o número 3. Isso falando no conjunto dos números naturais, tá bom? Então, quando está fechado, inclui os dois números. Quando está aberto, não inclui. Eu poderia ter também 2 e 4. E aí, eu teria o número 2, o número 3 e o 4 não iria pertencer. Deu para entender como é que funciona? Só que o que acontece? No conjunto dos números reais, entre o 2 e o 4, a gente não tem só o número 3, não. A gente tem infinitos números, porque eu tenho todos os números decimais que vocês pensarem, né? Então, pode começar aí com 2,1, 2,2, 2,3, 2,4. Só que, entre o 2 e o 2,1, também tem muitos números, porque eu tenho 2,01, 2,02. Também posso escrever 2,001. São infinitos números, então não tem como, no intervalo real, eu escrever quais são esses números. Por isso que a gente representa na reta, tá? Então, olha, eu vou colocar aqui de novo, 2 e 4. É o intervalo fechado. Na hora de representar na reta o intervalo fechado, a gente faz uma bolinha pintadinha. Opa, deixa eu voltar. A gente faz uma bolinha pintadinha. Vou fazer assim, ó. Uma bolinha aqui, outra bolinha para cá. As duas assim pintadinhas. Aqui eu tenho o número 2 e aqui eu tenho o número 4. Não é número 3, número 4. Então, eu vou colocar aqui o número 4. Para eu representar que eu tenho outros números aqui, eu faço isso. Então, esse é o meu intervalo 2 e 4. Ah, e se eu tivesse intervalo aberto 2 e 4? Eu iria representar com uma bolinha assim aberta, tá vendo? Vazia, ó. 2 e 4 e esses números. O que significa isso? Significa que o 2 e o 4 não pertencem, tá bom? Se eu tenho 2 e 4, ele é fechado no 2 e aberto no 4. Então, ele é aqui pintadinho no 2 e não é pintadinho aqui no 4. E eu tenho todos esses números aqui, ó, pintados. Então, o 2 pertence,
mas o 4 não pertence a esse intervalo. Se eu tivesse 2 aberto e 4 fechado, tenho 2 aberto, 4 fechado, então eu tenho aqui 2 e 4. E todos esses números aqui no intervalo. O 2 não pertence e o 4 pertence. Deu para entender? E se eu tivesse 2 e mais infinito? Infinito é sempre aberto, tá? Eu vou representar o 2 aqui e eu vou riscar, vou fazer ondinha, pode ser um tracinho, tem que destacar até o final da reta real, tá bom? Se fosse ao contrário, menos infinito, o menos significa que está indo no sentido contrário da nossa reta real, tá? Até 4, vou botar 4 aberto também. Infinito é sempre aberto e eu não marco o infinito não, tá? Eu vou marcar o 4 e aí eu venho pintando aqui até o final da nossa retinha, tá bom? Então, só para vocês entenderem quando funciona quando a gente tem o infinito. Alguma dúvida? A mesma coisa seria se aqui fosse um número negativo, tá? Eu não preciso mudar nada, não quando eu estiver representando uma única reta real, tá? E é desta forma. Aqui significa que eu tenho um x. Quem é esse x? Ele é menor ou igual que 4 e maior ou igual que menos 2. Nesse caso aqui, o x, ele é menor que 4 e maior que 2, porque está aqui aberto. Esse x aqui é o quê? Menor que 4, menor ou igual que 2. Já esse aqui, x vai ser menor ou igual que 4, menor que 2. Tá dando para entender? Se vocês fazem um desenho, fica bem simples. Esse x aqui, bom, esse x aqui só tem o 2, então ele é maior ou igual que 2. Não precisa escrever sobre o infinito. É igual aqui, ó. Qual é o número que eu tenho? 4. Então, é menor que 4. Tá? Quando a gente vai escrever a propriedade, depois que a gente escreve isso aqui, é só eu escrever quem é o conjunto. É x pertencente aos reais, tal que isso aqui acontece. X pertencente aos reais, tal que isso aqui acontece, tá? E a gente faz isso em todos eles. E aí a gente volta no próximo vídeo para falar sobre operações de intervalos de conjunto reais. Até lá!